Tá, então iniciou a gravação. Então, novamente, boa noite, sejam bem-vindos. Então, a gente vai aqui iniciar a primeira videoaula, né, onde a gente vai falar um contexto geral aí da legislação ambiental, a gente vai dar um geralzão. Mas, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, pode ligar o microfone, pode interromper, não tem problema nenhum, tá? Se quiser também colocar aí no, no chat, né, vocês também fiquem à vontade, tá? Que aí a ideia aqui é a gente bater esse papo, a gente conversar um pouquinho aí sobre esse roteiro aí, digamos assim, né? Essa norma, essa legislação aí tão importante aí para a questão ambiental e também importante para a vida da gente, né? Porque muitas das vezes a gente vê, né, alguns problemas ambientais, né, às vezes na rua, no deslocamento para algum local, né, para o trabalho, ou às vezes no nosso ambiente de trabalho, né? Então, é o momento, de repente, da gente de discutir, dialogar, socializar, né? As experiências que a gente tem tido, né? Que a gente tem vivenciado aí no dia a dia, que a gente é cercado, né? Por muitos problemas ambientais aqui na região, né? A gente sabe, né, que as grandes empresas, elas têm ajudado bastante, né? Gerado emprego, melhorando a vida de muitas pessoas aí, sem dúvida, né? Eu não sou nem contra isso, eu sou até favorável, né, ao desenvolvimento, à geração de emprego, de renda, melhoria de vida, né? Mas a gente sabe que às vezes traz algum problema, né? Ou, vez por outra, às vezes tem dado um problema, né? Tem causado tem atingido, né, alguma comunidade de alguma forma, né? Então, essas pessoas também, elas têm o direito, né, protegido na lei e que deve ser respeitado, né? Então, a gente vai aqui mostrar aqui um slide para ajudar aí nesse nosso roteiro, nossa conversa, né? Só ver aqui. Eu quero ficar olhando o chat aqui. Vocês estão enxergando o slide? Eu estou, professor. Sim, professor. Então, ótimo. Vou ficar aqui porque eu quero ficar atento aqui. Caso vocês queiram fazer alguma pergunta, vocês podem colocar também no chat aqui, tá? E a gente vai tentando mediar aqui, tá bom? Então, falar um pouquinho, né? Que está lá em mente um pouquinho do direito ambiental, que na verdade esse direito ambiental não está especificamente na Constituição esse nome, né? Tem outros termos, né? Direito urbanístico, direito civil, direito processual, né? Porque o direito ambiental, ele, digamos assim, ele veio se configurando, se construindo aí ao longo do tempo, né? Ainda vem se costurando, né? Então, esse direito ambiental, ele é um conjunto, digamos, de normas de lei. Por exemplo, eu até falei algumas, né, na nossa peça anterior, que seria aí a lei das florestas, né? O que a gente conhece aí como novo Código Florestal, né? Acho que agora nem novo mais, é Código Florestal agora, né? Aí nós estamos agora no novo marco regulatório do saneamento básico, né? É uma outra norma, uma outra lei ambiental. Aí nós temos a lei de recursos hídricos, a lei de crimes ambientais, ou seja, um conjunto. Vai virar um código, né? Porque são vários, né? Várias leis que vai se transformar aí no direito ambiental, ok? Então, como eu estava dizendo, né, o direito ambiental é esse conjunto de normas, né? Norma jurídica, por exemplo, a gente vai falar mais na frente, mas só para adiantar. Aí nós temos a lei, né? A lei federal, a lei estadual, a lei municipal, né? Que geralmente ela é constituída pelo setor, podemos dizer assim, executivo, na verdade, legislativo, que a gente vai falar depois, né? Um pouco, a gente vai falando, acho que em outra disciplina, essa divisão, mas a gente vai falar aqui também. Então, cada um tem seu papel, né? O jurídico, né, ele vai ter seu papel lá em relação à aplicação dessas leis. Tem o executivo que vai propor as leis, né, digamos assim, a Câmara, o Senado, né, eles vão criar essas normas, essas leis, né, justamente para a área jurídica aí aplicar essa norma, né. Então, a finalidade dela é organizar, regulamentar o papel de cada ente, seja da entidade, seja do cidadão, seja da empresa, né. Então, toda essa norma, nesse caso agora que a gente vai falar do direito ambiental, tem um papel aí fundamental, que seria
principalmente preservar, conservar aí os recursos naturais e com isso, claro, né, gerar qualidade de vida, gerar emprego, que não seja obstáculo, né? Então, é justamente para a empresa, principalmente, né, o próprio cidadão, ele pensar na sustentabilidade, né? Ele pensar aí nas futuras gerações, como colocou muito bem lá o artigo 225, né? Que a gente preserve, né, o que nós temos, a gente conserve, né? Mas que as futuras gerações também possam se beneficiar. É justamente uma forma de frear, por exemplo, o uso excessivo daquele bem, ou o uso sem controle, sem cuidado, né? Então, a lei, ela vem organizar esse processo. A gente sabe que tem algumas normas que, digamos, elas não estão mais atuantes, elas, digamos assim, caducaram, há necessidade de revisões, principalmente com o novo marco regulatório, né, que foi aprovado agora recente. Então, vai haver uma necessidade aí de fazer uma revisão na lei de recursos de resíduos sólidos, porque tem tudo a ver, né, com resíduos sólidos, que é um bem de saneamento básico, né? Um princípio de saneamento básico. Então, vai ser preciso organizar novamente a lei de resíduos sólidos. Né? Então, sempre há a necessidade dessa mudança pelo avanço da ciência, da tecnologia. Né? Então, são mudanças bem repentinas, podemos dizer assim. Aqui embaixo eu coloquei uma listazinha, digamos, dessas leis que fazem parte aí do direito ambiental. É claro que não é só isso, porque eu falei lei, né? Mas nós temos aí a instrução normativa, nós temos resoluções, tudo isso faz parte desse conjunto de normas jurídicas, tá? Por exemplo, é criada a lei, ela tem um poder maior, né? E aí, abaixo dela, vai se criando o decreto, vai se criando a instrução normativa, que vai regular o que tem que se fazer, a resolução, né? Outras normas também, né? Enfim, então é toda uma costura aí bem, digamos assim, bem completa, podemos dizer assim, da norma, né? Então, só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Nós temos a Política Nacional do Meio Ambiente, né? Que é digamos assim, a nossa queridinha, né? Foi a partir daí que começou a se organizar todo o sistema, né? Todo o que a gente fala de SISNAMA, né? Que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, ele partiu dessa lei aqui, 6.938, que é a Política Nacional de Meio Ambiente. Se vocês perceberem, né, essa lei, ela é de 1981, a nossa Constituição Federal é de 88, né? Mas ela foi reajustada, tá? Essa lei para pós-Constituição, né? Porque tem que ser em cima da Constituição, através de uma emenda complementar. Então, hoje ela está ativa ainda, apesar de ela ser pensada assim já há um bom tempo atrás, né? Mas a gente vai falar especificamente dela, né? Já que ela, digamos assim, é o pontapé inicial da norma ambiental, né? Aí nós temos aí a Lei 7.347, que é aquela lei que eu falei sobre ação civil pública, né? Aí nós temos aqui a Política Nacional de Recursos Hídricos, a gente fala também de Lei das Águas, né? Que é uma norma ambiental. Aí nós temos aquela famosa Lei de Crimes Ambientais, né? Que é a Lei 9.605 de 98. Aí nós temos aí também a lei, né, que é o Código Florestal, né, o novo Código Florestal, mas a lei em si, ela é a norma, né, que protege a vegetação nativa, né? Então ela tem lá todo um conceito, né, que é a lei número 12.651 de 2012, que foi muito debatida, né, que a gente acompanhou, né, na mídia aí, né? Muito debate sobre essa questão, porque envolve aí o agronegócio, né, que é os grandes produtores, né, e o pequeno, que é agricultor familiar, né? Então houve essa briga, né? Já que os órgãos públicos, basicamente, eles apoiam o pequeno agricultor, né? Então houve essa briga, né? Do lado do governo. Interferência nacional. Tá interferindo? Deve ser a internet, né? Como é que ficou? Melhorou ou ainda tá ruim? E tá ruim ou melhorou? Vou colocar mais próximo de mim. Como é que tá agora? Acho que Vocês estão me normalizou. ouvindo? Normalizou? Sim. É porque a minha internet que ela tá oscilando, gente.
Pois Vou é, colocar ia mais próximo ficar aqui. rápido. Tá. Então eu vou colocar mais próximo aqui. E qualquer coisa me avisem, tá? Tá, então voltando aqui, né? Então aí nós temos aí essa é lei, ó. Eu ainda falei, né? Tem a instituição normativa, resoluções, que muda muito mais do que a lei, tá? A lei federal, ela é feita a nível Congresso Nacional e Senado, né? Então é lá que ela é constituída. E geralmente passa duas vezes, né? Para mudar o artigo, né? Então é todo um debate, né? Então, para se produzir uma lei federal não é simples, né? Há toda uma discussão. Por isso que o governo às vezes cria, né, aquela lei ordinária, né, ou aquela lei provisória, justamente porque ele quer que acelere. Mas a lei provisória ordinária ela é feita pelo presidente da República. No caso, se for a nível estadual, seria para o governador. Mas é como eu falei, é provisória, né? Ela é ordinária, ela tem um período aí, eu não me lembro agora direito, mas ela é curta, né? Ela é menos de um ano, às vezes de 3 meses é a validade dela. Porque ela precisa passar pela essa discussão, né? Pelas essas casas aí onde eles têm essa atribuição, né, de fazer a lei, tá bom? A gente basicamente a gente vai falar na lei, tá? A gente vai falar da lei em si. A gente não vai pegar muito, por exemplo, norma, questão normativa, nem resoluções, tá? Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, aquela resolução do CONAMA, o CONAMA 357, 257, por exemplo, a resolução 357 que trabalha a questão da água, né? Do, do- dos corpos de água, ele está dizendo lá tudinho direitinho. Então, é uma resolução que pode ser mudada, por cada governo pode mudar. Aí também tem outras instrução normativa, né, que geralmente a maioria delas é estadual, que ela, por exemplo, normativa o Cadastro Ambiental Rural. Ela normativa o material florestal, o manejo florestal, né? Então ela tem um papel mais é, realista daquela situação, né? Ela vai dizer lá como é que tem que ser feito, qual documento, onde é que vai, tá? A lei não, ela é o geralzão, tá? Ela é um documento assim maior, podemos dizer assim. É o que a gente vai mais ou menos falar aqui no curso, tá? Então, a legislação ambiental, né, a gente. Porque tem uma diferença aqui, por exemplo, se eu falo no Código Penal, ele é só um documento, ele é uma lei, né, que vai ter lá os seus 2.000 artigos, mas é uma lei, ele é grande, mas é uma lei. Aqui não, no direito ambiental não, ele vai estar, é um conjunto de Código da Água, de Código Florestal, né, que vai se transformar no direito ambiental, ok? Então, é como eu mostrei aqui, diversas leis que a gente pode também chamar de Código das Águas, Código Florestal, né? Código do Saneamento, que é a única lei, tá? Então, aí nós temos diversas aí, né, que a gente pode encontrar. Entre elas, né, essa norma, né, podemos ter aí diversas aqui. As leis, como eu falei, né, os decretos, né, que vai regulamentar a lei, né, que ele vem logo abaixo da lei. Tem as portarias, que geralmente a portaria ela é uma, digamos assim, entre aspas, uma imposição do gestor, lá do presidente, do ministro, do presidente do órgão, não é do presidente da República, do órgão, lá do Ministério do Meio Ambiente, da Secretaria de estadual, da Secretaria Municipal, eles podem emitir portaria. No caso do IFPA, a diretora pode emitir uma portaria. Ela, digamos, vai dar uma atribuição para alguém, né? Então, ela vai emitir uma portaria tranquila. Então, ela já está abaixo dessa norma. Aí, o IN, né, que seria as instituições normativas, que são muitas, né? E a gente tem que estar atento e saber qual que está atualizada, qual que não foi revogado ainda, por exemplo, que ainda está válida, né? A gente vai mostrar para vocês aonde a gente vai buscar algumas dessas normas, tá? Então, tudo isso, né, todos esses códigos, toda essa lei, essa norma, tudo isso tem um intuito, nesse caso da questão ambiental, né, de proteger o meio ambiente, tá? E, obviamente, protegendo, preservando, a gente pode reduzir aí os impactos, reduzir problemas, né, para a gente atualmente, né, para a nossa geração e também para as futuras gerações, né? Uma forma da gente respeitar a norma, respeitar o regulamento, né? É como se fosse o código de trânsito, né?
A gente tem que seguir uma norma, uma regra. Na hora que a gente vai pedir uma licença, a gente está aí preservando aquele recurso, porque aquele empreendedor ele vai ter que reparar algum dano que veio a ocorrer. Tá? Então, ele pode, digamos, desmatar, ele pode fazer a empresa dele, mas ele vai ter que recuperar esse dano. Ele pode poluir, digamos assim, né? Mas aí ele vai ter que recuperar aí pagando a taxa lá para cima, pagando lá um valor, né? Que no caso as licenças elas têm período, né? Por exemplo, a licença de operação eu tenho que estar recorrendo ao meu direito de licença há 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou até 5 anos. Quem vai amarrar vai ser o órgão, né? Então, é gerando um recurso lá, né? Além dele criar cenários para recuperar aquele dano, para mitigar, digamos assim, aquele dano, né? Então, a legislação ela acaba tendo esse sentido aí, né? De dar uma, digamos, não é um freio, mas é um alerta, né, para aquele empreendedor olhar o dano que ele pode causar. É claro que isso daí não é porque ele quer, né? Vai ser tudo imposto. A SEMA, né, ela vai dar o roteiro, vai dizer o que é que tem que fazer. E vai também fiscalizar, né? No caso, a SEMA, né, que é o órgão ambiental, principalmente é o órgão ambiental municipal, que tem esse papel, tá? A gente vai falar mais na frente um pouquinho essas divisões, tá? Por exemplo, a maior parte das atribuições hoje, né, já é do governo municipal. Vamos lá. Tá? Aqui, gente, é um painel de legislação ambiental. A gente sabe que tem muita informação solta na internet, né? A gente joga lá, por exemplo, lei de crimes ambientais, vai aparecer lá várias coisas, né? Inclusive norma que não pode estar atualizada, né? Então, eu trouxe aqui uma fonte de pesquisa para vocês, que já tem, né? O governo federal, né, através do Ministério do Meio Ambiente, ele criou um painel de legislação ambiental. Então, a gente pode acessar o painel normalmente, colocar lá painel de legislação ambiental e chegar a esse link aqui. Ó. Aqui embaixo tem aqui a fonte, né, da pesquisa, né? E aí a gente pode buscar ali qualquer informação ambiental. Isso aqui é só para a questão ambiental, tá? Como a gente está trabalhando só ambiental, né, a gente vai buscar aqui a norma no ano, né? Tem tudo direitinho aqui, a questão normativa do meio ambiente, qual que estão válida, qual que já foram revogada, aí por ano, ó, desde 1900 acho que é 37, né? Até, na verdade, não está atualizado, tem até 2019. Foi a mudança do governo, né? Então, o governo federal, assim, não vem dando uma atenção maior, como se parou, mas até aqui ele está ativo, tá? Então, de tudo que a gente precisa saber de legislação ambiental, a gente vem aqui, ó, nesse painel, que a maior parte dele vai remeter para o site do Planalto. Então, o site do Planalto já tem as leis toda atualizada, toda direitinha. Por exemplo, se foi criada uma lei que revogou alguns artigos, já vai estar atualizada lá no site do Planalto. Tá? Vocês podem colocar lá, quando vocês tiverem um tempinho, a, a lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Vocês vão ver que ela está toda arriscada, que ela às vezes o artigo 1 já foi refeito várias vezes. Tem artigo que já está vetado, já está revogado, já não está mais valendo, né? Então é importante vocês pegarem essa norma no painel, né? Aqui nesse painel ou no site do Planalto, que eu vou mostrar para vocês também, tá? Isso, legislação federal, a nível federal, tá? Aí vocês podem ter uma ideia já da quantidade que tem, né? Então aqui são muitas. Só a instrução normativa nós temos 2.770. Mas é claro, tem que ver que cada órgão ele pode fazer, por exemplo, no caso federal, o IBAMA ele pode fazer a gestão normativa dele, o ICMBio pode fazer, o INCRA, né, eu estou falando de federal, mas se for nível estadual, eles podem ter também a sua gestão normativa. Então, são muitas, né? Então, a gente tem que estar atento aqui no que está valendo, que está atual, tá? Então, essa é a grande sacada disso é buscar essa informação. Então, se vocês pesquisarem aqui, vocês vão ver que o site do Planalto é o site seguro, ideal para se buscar informação bem atual. Aquela história de ter, por exemplo, o código, né? Aqui, ó, o livrinho, o Código Florestal, o Código das Águas.
é muito arriscado a gente ter esse material porque a norma está mudando todo o tempo. Então, digamos, o mais seguro, para a gente não correr um risco de estar pensando que está fazendo uma coisa certa e já está revogado aquilo, a gente pesquisa no site do Planalto, ou seja, nesse painel que vai remeter para lá. Tá, então aqui está o site do Planalto. Não, esse aqui já é o site da SEMA, já é uma outra situação. Deixa eu ver se eu trouxe aqui. Tá, que eu pulei aqui, ó. Então aqui, gente, é o site do Planalto. Ó. Vocês podem ver aqui, ó, planalto.gov.br, legislação. Ó. Então aqui, ó, nós temos toda também essa norma, essa legislação. Só que aqui é de tudo. Direito civil, direito penal, todas as legislações do Brasil estão aqui nesse site. Aqui no nosso painel, não, já é só questão ambiental. Talvez seja mais rápido chegar essa informação. Mas se a gente colocar no Google, por exemplo, a lei do Código Florestal, ou jogar o número da lei, né? Lei 12.651 de 2012, aí ele pode chegar lá no Planalto e a gente vai acessar apenas aquelas do Planalto, né? Aquelas que tá no site que a gente olha aqui, Planalto, tá? No caso que o nosso maior interesse aqui é a legislação ambiental, né? Ok, gente? Tranquilo aí essa norma, esse acesso à pesquisa aí do governo federal, as Sim. normas federais. Aí vocês fazem esse testezinho aí no próprio celular, só para vocês verem direitinho. Pode até pegar a Constituição, né? Vocês vão ver também que está toda remendada. A maior parte das leis sempre tem uma alteração, né? Sempre tem uma outra lei que mudou ela mesma. Então a gente tem que ficar atento para ver o que está valendo e o que não está valendo, tá? Eu falei no início da aula que a legislação aí do novo marco regulatório é bem recente, né? Foi aprovada aí em julho do ano passado. Só que ela traz com ela várias coisas, traz aí a lei, principalmente de resíduos sólidos. É provavelmente que a lei de resíduos sólidos ela tenha que ser mudada também, tem que ser organizada para ela ficar atual, para ela ficar vigente, né? Tendo em vista que o novo marco regulatório fez várias mudanças, né? Então talvez ela não atenda à necessidade atual, né? É tão verdade que hoje, por exemplo, falando da lei de resíduos sólidos, a gente não tem aterro sanitário, né? A gente nem sabe onde tem, né? Tem em Belém, mas está até embargado. Então, há necessidade, com certeza, de ter uma mudança. Tá, então, gente, pensando aqui agora no governo estadual, né? Que eu estou pensando no Pará, mas isso daí tem cada estado, ele também tem o seu site, ele tem sua fonte de informação, né? Como São Paulo tem um site muito bom, né, de acesso à legislação ambiental, né? No caso, a CETESB, né? Então, ela reúne, inclusive, a legislação federal, a legislação estadual, só no ambiente. Aí já ajuda também a nossa pesquisa. Aqui no Pará também, nós temos aqui um site que ele ainda está ainda meio que não está totalmente ativo, né? Eu fiz algumas pesquisas aqui e também não consegui chegar a algumas normas, né? Mas já tem aqui essa busca de norma estadual, né? Por exemplo, quando eu falei em cadastro ambiental rural, tem uma instrução normativa só de cadastro ambiental rural, dizendo qual documento, como é que faz, qual site, como pesquisa, tudo direitinho. Então, eu vou buscar aqui no site aqui da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Tá? Então, aqui nessa Isabinha, vocês podem pesquisar a Constituição, a legislação estadual, até a legislação federal aqui também. Ó. Tudo que nós temos de norma a nível estado do Pará. Tá? Como eu falei, né, tem os outros estados, né, mas a gente está, digamos, focando aqui. Mas a mesma ideia, né, ela serve para, se vocês, digamos assim, forem atuar em outro estado aí, vocês também podem estar buscando essa informação, tá? Aí, nesse caso aqui, né, quando a gente fala em resolução do CONAMA, eu estou falando do Conselho Nacional de Meio Ambiente. E quando eu vou entrar aqui no site do Estado, né, eu já vou buscar a resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente, que é o COEMA. Tá? Então, aqui a nível Estado do Pará, é o Conselho Estadual do Pará, né, ele que cria as normas, cria o regulamento a nível de Estado. Que aí, no caso dos municípios, vão ter que obedecer essa norma. Tá? Porque o município ele não tem esse poder, digamos, de criar essa normativa, né? Ele já atua mais a nível local, tá? Então, a nível do Estado do Pará, a gente tem que buscar a instituição normativa, tá? Resolução
algo que tiver normatizando, regulamentando, né, aquele processo. Tá, ok? Então, aí, pesquisem também, tá? A norma Policy Site. Aqui, era aqui é do governo federal que eu troquei a ordem, né? Vou ajeitar essa ordem. E aí, gente, eu falei logo no início, né, que cada ente, né, seja estadual, federal, ou ente executivo, legislativo, ele tem seu papel na própria Constituição, né? Eu vou falar um pouquinho aqui, só para te ter uma ideia aqui de como é essa organização, né? Que ela faz parte do direito administrativo. Mas como a gente ouve muito esse termo, a gente vai precisar na frente, e a gente vai falar, né, de alguns conceitos, aí eu trouxe algumas situações aqui só para a gente refletir, que a gente vai precisar lá na frente, tá? Então a divisão é essa, né? Legislativo, executivo e judiciário, né? Que foi essa divisão aí na Constituição. Todos esses poderes, eles são autônomos, né? Teoricamente, né, na lei, diz que nenhum deve se meter na atribuição do outro, eles são independentes, né? Eles são, inclusive, indissociáveis, eles não podem ser extintos, né? Eles têm que ter, porque foi criada na Constituição essa cláusula que te fala, uma cláusula pétrea, não pode mudar, pode entrar governo e entrar aí, tá fechado isso, esse processo aí no nosso governo brasileiro. É justamente para ter essa organização. Mas a gente vê muita briga aí, né? Às vezes a gente se confunde, né? A gente vê aí que a gente pensa que um está se envolvendo no outro, mas na verdade estão fazendo consultas, né? Estão atendendo a um pedido que alguém entrou com um processo, né? Para que o poder, no caso o judiciário, dê uma resposta, né? Eles entraram lá com uma causa, ele tem que dar resposta. Aí muitas das vezes atinge, né? Principalmente o executivo, né? E também o legislativo, né? Que no caso é composto pela Câmara e pelo Senado. O senhor está me ouvindo? Sim, Então, aqui, como é que eu disse, né? Eles são harmônicos e independentes entre si, tá? Os órgãos, tá? Isso também, ele vem para o governo estadual, governo municipal, né? A gente tem a Câmara, né? Estadual e a Câmara Municipal, né? Então, eles têm o mesmo papel, né? Na Constituição está amarrando isso. Então, aí está lá no artigo 2 da Constituição, afirmando, né? Assegurando essa independência e harmonia entre os poderes, né? E cada um tem sua função aí, que ele está falando de princípio, né? A sua função principal, que basicamente o legislativo ele cria as leis, né? O executivo, digamos, ele vai executar aquilo que foi pensado, né, lá na lei, por exemplo, se eu pensar em executivo, o IBAMA vai aplicar aquela multa. Lá no crimes ambientais está dizendo que a multa máxima é 50 milhões. Então, se o IBAMA analisar que realmente aquela empresa, aquele empreendimento ocasionou aquele crime, ele vai dar 50 milhões, porque quem decidiu isso foi o legislativo, né? Em várias discussões, né? Às vezes dura anos, né? Até ser aprovada a lei. E o judiciário vai vigiar, né? Vai vigiar se realmente isso, se, digamos, o IBAMA deu 50 milhões, se aquele dinheiro foi recolhido, se aquele dinheiro foi investido, né? Então, basicamente, geralzão, né? Pensando geralzão, é assim que funciona. Adoro aqui esse barulhinho. Então, aquilo que eu falei, né? A legislativa elabora as leis, tem a função normativa. Opa, desculpa. O executivo, ele converte essa lei, né? Ele vai realizar realmente, né? Ele vai executar, né, o que está lá, e o judiciário ele vai fiscalizar, ele vai cobrar, né, que essa lei seja cumprida, né? Que aí nesse caso o papel do Ministério Público ele é fundamental aí, né? Ele, digamos que exige que isso seja cumprido, né? Ele que acusa, ele que cobra, né, algum dano que venha ocorrendo, né? Por exemplo, cada sistema jurídico, seja estadual ou federal, ele tem lá uma comarca, um setor só para trabalhar a questão ambiental, principalmente em regiões, né, onde tem muita incidência, né? Então, tem um local, né, que a gente fala de comarca só para trabalhar isso.
Então, aí nós temos aí essa divisão, né? Estatal, né? Só para te lembrar novamente, né? Que aí, obviamente, né? Nós temos aí essa composição nível União, né? Que é composto pelo presidente, que é digamos aí, o nosso representante máximo, né? Do país. E composto lá, né? Também pelo Senado, pelo Congresso e todos aqueles órgãos federais, né? O IBAMA, ele está ligado diretamente à presidência, né? Que é federal, o ICMBio, né? São essas entidades que trabalham a questão ambiental, o INCRA, né? Então, eles estão ligados à União, né? A União é representada aí pelo Poder Executivo, pelo presidente, e aí nós temos lá, né, o Legislativo, que é a Câmara e o Senado. E aí o Poder Judiciário Federal, né? Aí já tem diversas divisões, né? Que acho que não é o caso de entrar em detalhes aqui. Aí nós temos um Estado, né, que está abaixo, digamos, não que ele esteja abaixo, mas que ele vai ter que obedecer uma norma federal. Ele vai criar suas estaduais, mas ele não pode, digamos, sobrepor algum parâmetro, alguma norma. Até porque a própria Constituição está amarrando que o governo federal, qual a atribuição dele, qual a atribuição do Estado, qual a atribuição do municipal. A gente vai ver ainda esses artigos, né? Lá na frente, digamos, quem é o responsável pelo meio ambiente, por exemplo. Então, lá no artigo 21 está dizendo que o responsável pela questão ambiental é todos nós. Ela é uma competência comum. Mas a gente vai falar mais detalhadamente algumas coisas que às vezes não é sempre assim, né? Que, como a gente pensa, né? Às vezes a lei ela dá uma amarradinha lá para não ficar meio complicado. E aí nós temos o município, né? Nós temos União, Estado e município. Aí o Distrito Federal, né? Vocês sabem, ele não é nem município, digamos, nem Estado, né? Por exemplo, não tem município no Distrito Federal. Ele funciona como se fosse um Estado. Por isso que é chamado Distrito Federal. Então, sempre na lei vai estar dizendo lá, União, Estado, município e Distrito Federal. Então, essa estrutura administrativa, né, que a gente está dizendo que é uma norma que está muito mais ligada ao direito administrativo, mas a gente precisa entender alguns conceitos justamente para a gente avançar aí na legislação ambiental. O governo, ele, a partir da Constituição de 88, ele criou um dispositivo para que se criasse uma norma, uma lei, que é essa lei do direito administrativo, para organizar o sistema. Porque a gente sabe, né, o sistema público ele é muito complicado. Ele se torna, às vezes, ineficaz e não tem uma gestão eficiente, digamos assim. E o governo, ele vem meio que quebrando, né, essa burocracia, digamos, muito forte, minimizando justamente para melhorar o serviço e chegar ao cidadão, né? Aí ele fez essa divisão aí, ó, da administração direta e a indireta. Então, o que seria isso, a administração direta? Que aí ele começou a descentralizar nessa lei, né? Justamente para dar um poder maior para um órgão, para ele poder fazer parceria, fazer convênio, fazer projeto, né? Aí ele fez essas duas divisões chamadas de administração direta e indireta. Esse é o grande gargalo, inclusive, do marco regulatório. Então, o que seria a administração direta? É aquele órgão que é ligado direto lá, ao, digamos, à União, ao Estado, ao município, ao Distrito Federal. Por exemplo, um exemplo aí de um órgão que é da administração direta. É o Ministério do Meio Ambiente. Ou seja, o Ministério do Meio Ambiente ele não pode fazer uma parceria sem ter a assinatura do presidente, porque ele está diretamente ligado ao executivo, no caso ao presidente. Ou seja, basicamente todos os ministérios. Eles estão ligados direto ao presidente, ou seja, eles não podem fazer projetos, tem que passar pelo governo, pelo presidente, no caso. Aí, se eu pensar aqui em Estado, quase todas as secretarias estaduais, elas são da administração direta. Por exemplo, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, ela não pode fazer um projeto sozinha, ela tem que ter assinatura do governador. Aqui no município, a SEMEIA é uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Geralmente, todas as secretarias elas são administração direta, porque é o governador que é na verdade, o governador, o presidente ou o prefeito que nomeia, né, aquele cargo, aquele secretário, né? Então, ele tem que obedecer direto realmente
a administração, né? Porque ele tem que ter o controle, digamos assim, político, né? Econômico, tudinho. Então, ela está enquadrada como uma administração direta, ou seja, o CNPJ dessas entidades é a mesma do ente. Por exemplo, o CNPJ do Ministério do Meio Ambiente é o mesmo do governo federal. O que é o CNPJ, né? CNPJ é a identidade daquele órgão, daquela empresa, né? Então, ela tem um número, então ela tem autonomia se ela tiver. Então, nesse caso, a administração direta não tem. Então, o outro ponto, né, que também é órgão público, é a administração indireta. Ou seja, aquele CNPJ, aquela entidade, ela tem o seu CNPJ, a sua identidade própria. Ela pode fazer um convênio, ela tem autonomia, né? Ela não precisa, digamos, da assinatura do governador, do prefeito, né? Ela tem essa autonomia, né? Então, ela pode oferecer um serviço melhor. Só que a administração indireta, desculpa, a administração indireta, ela tem uma divisãozinha também. Por exemplo, a gente chama ela de autarquia, fundação, sociedade com economia mista, empresa pública, né? Então, todos esses órgãos são administração indireta. Ou seja, a indireta, ela permite, inclusive, que aquela entidade ela seja constituída de recurso privado, né? Ou de pessoas que fazem parte lá da, da, da administração. Por exemplo, se eu pegar aqui uma sociedade de economia mista, ela permite aí recurso privado. Por exemplo, a COSAMPA, que é a Companhia de Saneamento do Pará, ela é uma sociedade de economia mista, ou seja, ela tem recurso público e privado. Então, ela não é totalmente, digamos, pública, né? Ela tem uma sociedade lá que tem uma lei, né? E lá está dizendo direitinho lá como é a organização dela. Por exemplo, o governo paga o salário dos funcionários, mas a COSAMPA, no caso, ela pode fazer um convênio, um projeto, digamos, com outros países até, para trazer recursos para o próprio governo do Estado, e aí ele vai dividir esse lucro com os acionistas da COSAMPA. Aí, no caso, nós temos a empresa pública. Nesse caso aqui tem a Emater, né? A Emater é uma empresa de extensão rural, né? Pública. Aí, nesse caso, o recurso dela é tudo público, ela é toda pública. Só que ela tem essa autonomia, né, de fazer projeto, convênio, ela faz convênio, digamos assim, com o Ministério do Meio Ambiente, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, sempre, sem precisar da assinatura do Helder, que ela é uma empresa estadual, né? Aí nós temos também a Embrapa. A Embrapa ela é o mesmo processo, ela é uma empresa pública também. Vocês estão entendendo? Alguma dúvida aí, gente? Uma pergunta? Se quiserem perguntar, a gente fica à vontade, que às vezes eu vou embora aqui, aí vocês me dão uma freada aí, tá? Aí, gente, Pode ir, professor. legal. Aí esses Tá exemplos tudo aqui, ok. tá ok, obrigado. Aí então eu coloquei alguns exemplos aqui de administração indireta. Fiz um bolo aqui, né? Caixa Econômica, ela é uma sociedade de economia mista, ela é uma administração indireta. Aí nós temos aqui a Fundação Santa Casa, já é uma fundação, porque ela tem aquele cunho mais social, né? Mas ela é pública, mas ela tem, digamos, uma finalidade assim mais social, né? Ela tem o CNPJ, ela pode fazer, inclusive, convênio com outros países para trazer médico, para trazer alguns insumos, né? Então, ela tem uma flexibilidade maior, digamos assim, tá? Então, essa divisão aí tem ajudado, digamos, melhorar o serviço, podemos dizer assim. Então, é isso que o governo, pensando aí na questão ambiental, né, pensando aí no novo marco regulatório, ele quer abrir para o setor privado atuar nesse serviço. Por exemplo, contratar uma empresa é como se fosse a Celpa, tá? Olha só o que eu estou dizendo, como se fosse a Celpa. Será que a Celpa está sendo boa? Né? Então, mas o governo está olhando esse lado privado para ele sair, né? Para ele que não tem controle, a gestão é ruim, tem muito gato, digamos assim. As ruas estão tudo quebradas, alguém vai lá quebra de qualquer jeito. Aí, se tiver o setor privado, talvez não funcione, não seja desse jeito. Se eu quebrou, vai ter que fazer, senão vai pagar uma multa pesada. E assim vai, né? Justamente para melhorar o serviço, tá? Então, é só para a gente pensar aí essa questão dessa parte aqui, gente, para a gente fazer essa divisão, tá? Que isso vai interferir lá na frente, quando a gente falar do marco regulatório, eu vou mostrar para vocês, olha,
Aqui os números estão dizendo que quase 90% das empresas que prestam serviço de saneamento são públicas, estão ligadas lá de administração direta. Aí fica mais difícil o governo, né, melhorar esse serviço, porque a maior parte dessas empresas, dessas entidades que controlam o saneamento básico, estão endividadas, não prestaram conta, a gente vê no noticiário aí, né? Então não tem como mais dar dinheiro para eles, aí a coisa não funciona. Aí estão criando um plano B aí para tentar melhorar o serviço. Opa. Então já está terminando, né? Aqui nós temos uma pirâmidezinha conhecida aí, né, dessa parte do direito, né? Só para a gente reforçar aquilo que a gente falou. É chamada aí a pirâmide de Kelsen, né? Então ele tem outros autores também, né, que proporam aí algumas situações, mas esse daqui é o mais falado, o mais que está na norma, né, que está nas pesquisas, né, sobre essa hierarquia aí da norma. Se vocês perceberem, né, aqui nós temos uma base da pirâmide maior e vai afunilando, né? Então a gente pode começar daqui de cima. A Constituição Federal, gente, ela é o nosso topo. Se a gente pegar a Constituição, se a gente conhecesse a Constituição, se a gente lesse, a gente ia entender basicamente o cenário geral aí do direito brasileiro, porque ela é a norma máxima que rege tudo, tá? Então, ela, por exemplo, ela permite que, lá no artigo 225, se criasse aí o estudo de impacto ambiental, se protegesse aos recursos naturais e também das as funções, né? As competências para os entes fazer as coisas. Por exemplo, o Estado ele não pode explorar, por exemplo, material radioativo, explorar o subsolo porque ele é da União. Está lá escrito na Constituição, né? Que é responsabilidade e competência da União. Por isso que tem aí, por exemplo, em solo, né? É o DNPM, que é o Departamento Nacional de Minerais, né? Então, é ele que. O solo é tudo da União, o subsolo, no caso. Então, se a gente quiser explorar algum minério, areia, por exemplo, tirar pedra, eu vou pedir uma licença, preciso de uma licença para me explorar pedra, areia. Então, o primeiro caminho é buscar no DNPM uma autorização de lavra. Aí, a partir daí que vai ser dada a entrada na Secretaria Municipal da licença, porque ele vai ter que pedir primeiro autorização para o governo federal se ele pode explorar. Aí eles vão analisar lá e vão dar autorização. É o que acontece nos garimpos, né? É essa briga aí do NPM. Porque eles não podem explorar o ouro a não ser quando eles estão autorizados pela União, né? Que é através da NPM que vai dar autorização. A partir do momento que eles dão a autorização, que é a autorização de lavra, né, que a gente fala, aí a gente vai dar o processo da licença. É muito comum dos municípios, a gente, ter esse tipo de estudo, né? A pessoa quer explorar pedra, às vezes tem as construções, né? Tem areia, então eles precisam desse profissional para começar a dar entrada nesse material, né, nesse documento, para regularizar, ok? Aí lá na Constituição está dizendo, entre outros, são muitos itens, muitos artigos que está amarrado só para a União e está amarrado só para o Estado e para o município. Geralmente é uma confusão aí. Aquilo que não está lá para o Estado nem para o município. Alguns autores dizem que é resíduo para o município, outros já dizem que é para o Estado. Aí é complicado. Aí, abaixo da Constituição, a gente tem emendas constitucionais, temos diversas emendas, inclusive, se a gente olhar lá a legislação, a gente vê que já está quebrado lá. É muito difícil, inclusive, né? Tem que ter a maioria do Congresso Nacional e do Senado para fazer a mudança, né? Aí, logo abaixo das emendas, aí vem as leis complementares, aí tem lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medidas provisórias, né? Cada um tem uma função, por exemplo. A lei complementar, qual a diferença dela para a lei ordinária? É porque a lei complementar precisa da maioria digamos, do senador. Eu não me lembro quantos senador tem lá, digamos que esteja lá 200. Então, só pode aprovar uma lei complementar se tiver lá 101 senador ou 101 deputados. Tem que ser a maioria. E já a lei delegada, não. Tu precisa apenas da maioria presente lá naquele dia da votação. Tem lá 100, então lá se 51 votaram a favor, está aprovado.
Ou seja, é uma forma de. É claro que as questões lei complementar elas são mais trabalhosas, né? Então lá na Constituição já está amarrando. Questões assim mais difíceis, né? Tem que ter uma discussão bem ampla, né? Para não ficar mudando de qualquer jeito, né? Aí abaixo dessas leis, aí vem os decretos e abaixo dela tem a quantidade maior, né? A própria pirâmide aqui é enorme, né? Então, se vocês pesquisarem lá no painel lá da legislação e no site, vocês vão ver a quantidade absurda, digamos assim, de resolução, portaria e instrução normativa, né? Que elas são geralmente as resoluções, portaria, instrução normativa, elas são feitas, digamos assim, pelo presidente do órgão. Por exemplo, a Emater, IFPA, aí eles podem fazer muito bem as portarias, tranquilo. Aí, no caso, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente pode fazer lá as resoluções, né? O CONAMA, né? Então, é feito lá pelo um colegiado, né? Assim mesmo como a resolução a nível estadual é feita pelo colegiado, ou seja, não, eles vão fazer e apenas, no caso, no Pará, né? O secretário de Meio Ambiente vai lá e assina aquela resolução normativa. Não vai lá para o governador. A portaria pode ser, no caso aqui do IFPA, a própria diretora faz a portaria. Não precisa o reitor fazer a portaria. Tá? Então, por isso que o volume é muito grande. E aí, geralmente, essas normas, resoluções, elas têm uma. Não é uma validade, elas são muito flexíveis, elas podem ser revogadas tranquilamente. Não precisa de, vai ser a maioria dos técnicos, a maioria não sei do que. Não tem isso. Houve a necessidade, reuniu, aí cria uma nova resolução, uma nova instrução normativa, né? Para justamente gerar aquela legalidade, né? Por exemplo, eu vou licenciar a minha atividade lá na SEMA. Aí lá eles têm lá um regulamento, tem a lei municipal, um regulamento, dizendo como é feito, qual documento, como é o rito, né, da coisa, né? Então, a gente pode se basear por aqui, a forma geral da lei e da norma, tá? Aí, a partir desse slide e do outro, eu vou construir um formuláriozinho e um material, vou colocar uns vídeos para vocês fazerem aí o responder, né? Vou colocar lá umas perguntas justamente para vocês voltarem aqui, né? Para vocês darem uma olhadinha de como é que o que a gente trabalhou nesse primeiro momento aí, que é fundamental aí para o entendimento, ok? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Início aqui dessa conversa. Eu vou fechar aqui, tá? Interrompi para não. Acho que já ficou longo. Vou ter que me controlar